Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a Era Vargas, esse período da história do Brasil que decreta o fim da República Oligárquica no país e que vai durar entre os anos de 1930 até o ano de 1945. Mas antes da gente falar do nosso assunto propriamente dito, a gente precisa falar sobre os antecedentes. A gente precisa falar sobre como o país chegou neste momento da sua história. E aí, obrigatoriamente, a gente vai retomar um pouquinho do que a gente falou na nossa última aula gravada, no nosso último encontro não presencial, no nosso último encontro não ao vivo, tudo bem? Então vamos lá. Eu lembro que naquela aula eu trabalhei com vocês sobre a década de 1920 e a crise da República Oligárquica no país. Eu comentei sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial, que levou a um processo de industrialização, que consequentemente levou ao surgimento do movimento operário no país. Também trabalhei com a questão do surgimento do movimento tenentista. E aí, na parte final da aula, eu comentei sobre os desdobramentos da crise de 29 no país. E aí, o que a gente tem que lembrar? A crise de 29 talvez e com toda certeza a maior crise econômica da história mundial. A gente pode chamar de Grande Depressão de 1929. E aí, ela vai, obviamente, gerar consequências extremamente imediatas e negativas para o Brasil. E por que ela vai gerar essas consequências? Pelo fato que eu coloquei ali de que o Brasil estava fora do eixo capitalista. E esse eixo capitalista que eu estou colocando, né, em escala global, era diretamente associado à questão de uma industrialização, coisa que o Brasil ainda não tinha passado. O Brasil vai começar um processo de industrialização bem leve, bem raso, vamos colocar assim, ainda na Era Vargas. Só que até por volta dos anos 30, o Brasil ainda não tinha passado por isso. A gente até viu algumas indústrias surgindo, mas eram indústrias em escala muito reduzida, ao passo que a gente não pode apontar que isso era parte de uma revolução industrial no país. Não, a gente coloca como surtos industriais. E aí tem durante o segundo reinado na Era Mauá, e tem o que a gente falou na aula anterior, que foi durante a Primeira Guerra Mundial. Tanto que a gente coloca que em 1930, o maior produto brasileiro ainda era do setor agroexportador, era o café. Então a gente vai ver que em 1930, vamos colocar um aninho antes, em 1929, a economia brasileira era voltada para a produção e exportação de produtos primários, basicamente o café. Quando tem a crise de 29, os países europeus e os Estados Unidos, eles vão reduzir a importação de café brasileiro, ou seja, eles vão reduzir a compra do café brasileiro para focar no que era essencial, para focar no que era importante, porque o café era um produto de luxo. Então, durante a crise, eles vão voltar os seus olhos econômicos para outros aspectos. Quando eles fazem isso, obviamente, o que vai acontecer com o Brasil? Ele vai reduzir o índice de exportações. Reduzindo o índice de exportações, ele obviamente arrecada menos dinheiro. Ao passo que ele arrecadava menos dinheiro, ele ainda tinha que continuar comprando produtos industrializados dos países europeus, dos Estados Unidos, porque no Brasil não tinha indústria para isso. Sendo que quando estava em uma época de crise, o que vai acontecer com o valor desses produtos industrializados? Eles vão aumentar. E aí o Brasil vai arrecadar menos e vai gastar mais dinheiro do que ele já gastava anteriormente. Para tentar salvar o seu grupo político, eu falei na aula anterior que o presidente do Brasil, Washington Luiz, que era um paulista, ele, ao invés de indicar um candidato mineiro, no caso a figura do Antônio Carlos, ele vai indicar
Júlio Prestes, também paulista, para concorrer à presidência do país. A ideia era muito clara: fazer com que o poder continuasse nas mãos de São Paulo, para fazer com que São Paulo tivesse, os produtores de café de São Paulo, tivessem o menor prejuízo possível. E aí isso então vai gerar o que a gente coloca como uma desestruturação da política oligárquica, daquela República do Café com Leite, ou seja, da aliança política entre São Paulo e Minas Gerais. A gente vai ver que Minas não vai aceitar essa traição por parte de São Paulo e vai se juntar, vai se aliar às oligarquias dissidentes, como é que a gente chama, que eram as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, e aí vão formar a Aliança Liberal para concorrer às eleições contra São Paulo, contra a figura do Júlio Prestes. Como candidato da Aliança Liberal, vai ter a figura do Getúlio Vargas, que está aí ao centro da imagem que vocês podem bem ver. No entanto, Getúlio Vargas vai perder as eleições para o Júlio Prestes, que consegue ter a máquina eleitoral pública ao seu lado e consegue fraudar as eleições para assim se manter no poder, para manter São Paulo no poder político do país. E aí, por uma outra série de fatores, não só por conta da derrota, mas também por conta da degola dos candidatos da Aliança Liberal, também por conta do assassinato do candidato a vice-presidente Getúlio Vargas e João Pessoa, vai ocorrer em novembro de 1930 o que a gente denominou, o que a gente chamou de Revolução de 30. Porém, como vocês já podem bem ver aí, está escrito a Revolução ou Golpe de 1930. Essa discussão é uma discussão muito importante da gente fazer. No entanto, não é do meu intuito, não é do meu interesse realizar a discussão nessa aula gravada. Eu prefiro conversar com vocês sobre esta questão no nosso encontro ao vivo que a gente tem através da plataforma do Google Meet, que eu consigo explicar isso com uma maior facilidade e eu consigo fazer com que vocês entendam isso de uma maneira mais adequada, tá? Então, hoje, nessa aula gravada aqui, eu não vou discutir. Dito isto, o que eu quero que a gente entenda, que nesse momento nós iremos chamar este processo que ocorreu em novembro de 1930 de Revolução. Só depois a gente vai fazer essa discussão se foi uma revolução de fato ou se foi um golpe, tudo bem? Mas então aqui a gente já fez os antecedentes da Era Vargas. Então, em 30, através de uma revolução que está até nessa imagem aí, Vargas consegue chegar ao poder, retira o Washington Luiz e chega ao poder e passa a ser o presidente do Brasil. E ele vai governar o país de forma ininterrupta até o ano de 1945. Só que a Era Vargas, como a gente conhece, a gente pode dividir em algumas fases, que é a fase do governo provisório, que vai de 1930 até 1934, a fase do governo constitucional, que vai de 1934 até o ano de 1937, e a última fase, que é a fase do Estado Novo, que vai de 1937 até o ano de 1945. No entanto, na aula de hoje, a gente vai trabalhar apenas com a fase do governo provisório. Ou seja, nós iremos falar dos anos 30 até o ano de 1934. E aí, como o nome já bem diz, gente, governo provisório, a ideia é que seja um governo provisório. Então, assim que Vargas sobe ao poder, nesta primeira fase, havia o grande objetivo de acabar com toda a estrutura da República Oligárquica e fazer com que ocorresse no país uma mudança estrutural, fazer com que o Brasil entrasse em um eixo de modernização, não ficasse parado no tempo. E a primeira coisa que eu quero comentar em relação a isso com vocês é sobre a charge que vocês estão vendo aí.
está o Getúlio Vargas segurando a cadeira e no assento da cadeira está ali a figura do presidente. E aí Getúlio Vargas vem e fala o seguinte: com licença, seu Julinho. Esse o seu Julinho é nada mais, nada menos que o Júlio Prestes, que não chega a ocupar a cadeira presidencial. O Vargas ele faz a revolução, ou o golpe, como a gente vai discutir mais à frente, antes do Júlio Prestes assumir, quando Washington Luiz ainda estava no poder. E aí, assim que Vargas chega ao poder, como eu estou falando aqui com vocês, a primeira coisa que ele vai fazer é dar um fim à Constituição, que era aquela Constituição de 1891, a primeira Constituição do Brasil, e vai fechar também o Congresso. Por que ele vai fazer isso? Ele vai defender, ele vai apontar a ideia de que toda a estrutura no Brasil, tanto a do conjunto de leis, que é a Constituição, quanto do parlamento, estava ali apenas para servir aos interesses de uma elite cafeicultora, dos cafeicultores, das oligarquias produtoras de café. Então, para tentar desestruturar, para acabar com toda aquela situação de domínio, de controle por parte dos cafeicultores, ele dá o fim, ele acaba com a Constituição de 1891 e fecha o parlamento. E aí é que está o grande ponto. Beleza, se ele fecha o parlamento e ele acaba com a Constituição, como que ele governava o país? Aí foi o que eu coloquei ali, através dos decretos-lei. E aí a gente brinca que era, na realidade, nessa primeira fase da Era Vargas, o governo dos bilhetinhos. Ou seja, ele escrevia bilhetinhos, é a brincadeira, tá, que a gente faz. Ele escrevia os bilhetinhos e aí o que estava nesses bilhetinhos virava lei. O que eu estou querendo dizer aqui é que decreto-lei é, na realidade, o que o Vargas falava naquele momento virava lei. Como assim virava lei? Então ele queria fazer uma lei sobre o uso de vagas dentro das escolas públicas no país. Um exemplo, tá? Não que isso tenha ocorrido, gente, mas ele queria determinar que 50% das vagas fosse de um determinado grupo da sociedade e 50% fosse de um outro grupo. Se tivesse o Congresso, ele deveria ter que levar esta lei, este projeto de lei, para o Congresso aprovar. Porém, ele acabou com a Constituição, ele acabou com o Congresso. Então, o que ele fazia? Ele escrevia um decreto e esse decreto passava a virar lei no país. Então, essa primeira fase da Era Vargas é marcada pela existência dos decretos-lei, visto que ele acaba com a Constituição de 1891, a primeira Constituição do país, e também fecha o Congresso. Além disso, ele vai acabar com os cargos estaduais eletivos, ou seja, a figura dos governadores estaduais. E aí, só para a gente ter uma noção, na época não se utilizava o termo governador. Tá? É comum a gente ver o termo presidentes estaduais. Então, se vocês forem ler alguma coisa, forem assistir algum outro vídeo, algum filme, e estiver falando sobre presidente estadual, o termo está correto, porque era a forma que se utilizava naquele período ali. E aí, no lugar desses governadores, né, no lugar desses presidentes estaduais, que o Vargas também falava que estavam ali apenas para servir aos interesses dos cafeicultores, o Vargas vai colocar o que a gente chama dos interventores estaduais. Não sei se vocês vão lembrar que na aula anterior eu falei que o movimento tenentista, ou seja, os tenentes, eles vão dar suporte, eles vão dar apoio ao movimento da Revolução de 1930. E aí, assim que Vargas chega ao poder, ele vai dar benefícios, ele vai dar um agrado político àqueles que apoiaram ele na Revolução de 1930. Então, a gente vai observar que, no lugar dos governadores, no lugar dos presidentes estaduais, vão assumir interventores estaduais. Esses interventores eram pessoas da confiança de Vargas. Ou seja, Vargas colocava esses caras no poder para apoiar
tá, o governo federal, para apoiar a União a fazer uma transformação, a mudar estruturalmente o país. E, geralmente, esses interventores estaduais vinha da classe dos tenentes, vinha de dentro do movimento tenentista, como a gente já tinha abordado anteriormente. E aí, então, o que a gente está começando a observar? O Vargas acabou com a Constituição, acabou com o Congresso, acabou com os cargos estaduais eletivos. No lugar das leis, se tem os decretos-lei, e no lugar dos governadores, dos presidentes estaduais, tem os interventores estaduais. Então, isso está demonstrando mais do que nunca para a gente que há uma concentração de poderes nas mãos de Getúlio Vargas através da figura do latifundiário gaúcho. E aí, ao passo que há uma concentração de poderes através da figura de Getúlio Vargas, a gente está notando que está ocorrendo uma perda gradual de poder das oligarquias. Então, a gente está vendo que Vargas está começando a desestruturar totalmente o poder que São Paulo, por exemplo, tinha no país. Então, ele está adotando uma postura política diferente do que ocorria até o ano de 1930. Só que, quando há uma concentração de poderes, começa a se entender que no país estava subindo, estava ganhando forma, estava ganhando força o ideal do populismo. Então, por exemplo, um governo que era voltado para as massas ou que tinha interesse em agradar as massas para conseguir popularidade, para conseguir fazer as medidas que acha necessário. O termo populismo, ele é um termo que ele é muito discutido até aos dias atuais. Ele pode ser utilizado em um sentido pejorativo, em um sentido ruim, mas ele também tem um conceito político por trás. E aí eu também prefiro discutir isso com vocês na nossa aula ao vivo, que eu posso explanar melhor a ideia em relação ao populismo. Então já guarde aí na cabeça de vocês, que na nossa aula ao vivo a gente vai discutir sobre a ideia se foi revolução ou golpe e a ideia do populismo também, porque esses dois pontos, esses dois aspectos, eles vão se encaixar muito nessa discussão. Então, mais do que nunca, é extremamente importante a gente falar isso na nossa aula ao vivo, tá? E aí, essa ideia do populismo, ela vem muito por conta de uma nova estrutura de poder implementada por Vargas. Por exemplo, ele vai criar órgãos ligados ao trabalho, como o Ministério do Trabalho. Não sei se vocês vão lembrar que quando a gente falou na nossa última aula, quando estava falando sobre o movimento operário, eu falei que entre os anos de 1917 e 1920, o país vai passar por uma série de greves, inclusive 3 greves gerais. E dentro dessas greves, havia um forte desejo, dentro do movimento operário como um todo, havia um forte desejo de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas, uma série de desejos por parte dos operários, da classe operária, dos trabalhadores urbanos. E eu lembro também que eu comentei com vocês que, por mais que esse movimento não tenha conseguido os seus objetivos, o que eles imaginavam naquele momento ali, muitos dos ideais deles vão ser absorvidos, vão ser pegos por uma classe política que vai tentar implementar isso no dia a dia. Aí vem a figura de Getúlio Vargas, que vai pegar muitos ideais da classe trabalhadora e vai começar a implementar não só no seu projeto político, mas na sua política real, na sua política prática de fato. Não à toa, aí eu estou colocando aqui para vocês que o governo do Vargas, o governo provisório de Vargas, vai começar a criar órgãos ligados ao trabalho. Então, Vargas ele está trazendo, ele está aproximando a classe trabalhadora para perto dele. Está trazendo para perto dele, perdão. Não à toa, geralmente, a gente coloca que Vargas ele é o pai dos pobres.
Então, a gente está observando como já desde o início, desde a sua subida ao poder, Vargas vai se aproximando da classe trabalhadora por conta de algumas medidas que ele vai adotando. Só que, assim que Vargas chega ao poder, ele tinha que enfrentar um problema gigantesco. Porque em 1929, o Brasil tinha passado pela crise de 29. O Brasil estava sofrendo as consequências da crise de 1929. E tem um ponto que ele é extremamente importante da gente discutir. Desde o ano de 1906, o Brasil estava preso a partir da ideia do Convênio de Taubaté. Ou seja, todo o café que os produtores não conseguissem vender, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tinha que se comprometer a comprar este café. Então a gente vai começar a notar que, principalmente pós-crise de 29, o Brasil ele vai ter uma estocagem de café muito alta, porque o governo estava honrando com tudo isso. E aí é que a gente entra naquela discussão, lei da oferta e da procura. Quanto mais produto no mercado, menor tende a ser seu preço. Então, para tentar valorizar o preço do café, uma das primeiras medidas que Getúlio Vargas vai fazer é de gerar uma grande queima de café. Ou seja, há muito café estocado, você começa a queimar esse café, reduz a estocagem, consequentemente você vai valorizar o preço, você vai valorizar o café no mercado internacional. E aí você vai conseguir vender menos café, obviamente, mas você vai conseguir equilibrar as finanças por conta do valor, por conta do preço. É aquela mesma coisa que nem sempre é bom você vender tantos produtos com preço muito baixo. Às vezes vale a pena você vender menos produtos, mas com preço mais elevado, que você consegue equiparar ou até mesmo superar se fosse só do ponto de vista quantitativo, né, em larga escala de vendas. Então, Vargas ele vai promover uma grande queima de café, porque o grande objetivo econômico, o grande objetivo do Vargas dentro desse aspecto é de fazer com que o Brasil passasse por um processo de industrialização. Era de fazer com que o Brasil não tivesse que lidar com situações semelhantes ao que aconteceu no ano de 1929, quando ele não conseguia vender e, quando tinha que comprar produtos industrializados, ele tinha que comprar com um preço excessivo. Então, o Vargas ele vai tentar implementar no Brasil um projeto de industrialização voltado para uma ideia de substituição de importações. Ou seja, ele vai tentar fazer com que no Brasil surgissem indústrias para reduzir o índice de importações de produtos industrializados. Indústrias que tinham como foco atender ao mercado consumidor nacional. Só que essa mentalidade dele era muito pautada em uma defesa de um projeto que a gente entende, que a gente chama como nacional desenvolvimentismo. O que seria esse projeto nacional desenvolvimentista? É um projeto no qual ele tem uma economia em que ele quer industrializar o país, mas quer fazer com que o Estado, ou seja, quer fazer com que o governo participe efetivamente desse processo de industrialização. Então, não é fazer com que surja apenas indústrias privadas. Não, ele quer a participação do Estado brasileiro, ele quer empresas estatais, ele quer fazer com que haja um pleno desenvolvimento do país. Só que naquele momento que ele está tentando fazer isso, o Brasil não tem dinheiro. Estávamos passando por uma forte crise, ainda estávamos sofrendo os resquícios da crise de 29 e não existia capital suficiente no Estado brasileiro para fazer esse processo de industrialização. Somado a isso, o que a gente vai observar? Desde 1930, São Paulo vinha perdendo força. Por quê? Vamos lá. Em 30, Júlio Prestes não conseguiu assumir. O Washington Luiz foi retirado do poder. Assim que Vargas assume, ele começa a acabar, ele começa a destruir, vamos colocar assim,
com toda aquela estrutura de dominação criada por São Paulo, implementada por São Paulo desde o ano de 1894. E aí, quando chega na Era Vargas e eles perdem todo o poder que eles tinham, obviamente a gente vai observar que eles não iriam e não aceitaram tudo aquilo que vinha acontecendo com uma grande facilidade. Por isso, a gente vai notar que por volta do ano de 1932 vai ocorrer a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Tá? E aí, olha lá o que eu coloquei, a Revolta de 1932, constitucionalista ou oligárquica. Por que eu estou colocando essa discussão? Oficialmente, principalmente em São Paulo, se coloca a ideia que essa revolta é uma revolta constitucionalista. Por que é uma revolta constitucionalista? Segundo, se coloca, eles eram a favor de uma constituição no país e de novas eleições, porque eles alegavam que o governo do Vargas era um governo ilegal e inconstitucional. Se a gente parar para pensar, de fato, o Vargas não foi eleito, né? Então era ilegal por conta desse aspecto, né? E também era um governo inconstitucional. Por que era inconstitucional? Porque não tinha Constituição. Vargas governava através de decretos-lei. Mas, além do que se discute isso, coloca o seguinte: pô, será que São Paulo estava reclamando? Será que São Paulo estava questionando efetivamente porque eles eram a favor da legalidade, eles eram a favor de uma Constituição, ou eles só estão questionando porque eles perderam o poder que eles tinham até o ano de 1930? Então, se faz muito essa discussão se de fato eles eram a favor de uma Constituição, de um governo legal, ou se eles estavam questionando apenas porque eles haviam perdido o poder. O que a gente tem que entender, querendo ou não, é que em 1932 ocorreu de fato uma revolução, uma revolta em São Paulo. E esse movimento ele é conhecido como MMDC, como está aí na imagem para vocês verem, que é a sigla referente à inicial de nome de 4 jovens que morreram em confrontos contra as forças do governo de Vargas: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, naquele momento em São Paulo, eles estavam se organizando, eles estavam buscando a retirada de Getúlio Vargas do poder. Só que as forças governamentais elas eram extremamente fortes e conseguiram derrotar, digamos assim, com uma certa facilidade, a Revolução Paulista de 1932. Só que, quando a gente está falando da revolta, da Revolução de 1932, geralmente a gente costuma colocar que Vargas ganhou, mas não levou. Só que por que a gente fala que Vargas ganhou, mas não levou? Vamos retomar aqui rapidamente o que eu tinha comentado com vocês. Vargas tinha um projeto de industrializar o país, mas não tinha dinheiro, não tinha capital suficiente para financiar esse projeto, esse processo de industrialização. Então, ele necessitava do dinheiro de quem tinha. E quem tinha dinheiro para financiar a industrialização no país? Os cafeicultores, os produtores de café de São Paulo. Então, o Vargas, ele ganha, né, ele reprime a Revolução de 1932, mas ele dá o que São Paulo queria. Então, ele não leva por isso. Porque ele vai fazer uma nova Constituição para o país. Então, logo após o momento que Vargas consegue reprimir a Revolução de 1932, ele vai começar a implementar uma Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como objetivo, que tinha como missão, fazer uma nova Constituição para o Brasil, o que São Paulo queria. Porém, os próximos passos que a gente vai abordar vai ser sobre a outra fase da Era Vargas, que vai ser a fase do governo constitucional. Mas isso a gente só vai falar na nossa próxima aula. Por hoje, a gente está encerrando aqui e aí a gente se vê, a gente se encontra e continua essa conversa sobre alguns pontos que eu falei na aula de hoje na nossa sala virtual
através do Google Meet. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Continue se cuidando e a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau, galera. Um abraço para todo mundo.